Olá, hoje a gente vai conversar sobre um conceito que realmente chama atenção nos textos sobre budismo que analisamos. Sim, a origem dependente. Exato. É apresentada como uma ideia, assim, fundamental, talvez a mais singular mesmo desses ensinamentos. Com certeza. E o que eu acho logo interessante, sabe, é como a descrevem. Não como algo que alguém inventou, uma filosofia, mas quase como uma lei da física, né? Isso, uma lei do universo. Tem uma parte que diz assim: havendo ou não o surgimento de Tathagatas, que são os Budas, né? Os seres despertos. Certo. Essa propriedade se mantém essa regularidade, essa condicionalidade isto, aquilo. Parece algo que, bem, simplesmente é, independente de quem perceba. É isso mesmo. Essa condicionalidade isto, aquilo, é tipo o coração da coisa toda. Uhum, De um jeito simples, quer dizer que nada aparece do nada, sabe? Ao por acaso. certo. Tudo que existe, tudo que surge, é porque certas condições estavam ali presentes. Se a condição A existe, B pode surgir. E se assome. Exato. B também cessa. É uma rede, uma cadeia de interdependência constante. Faz sentido. E os textos dão aquele exemplo bem concreto, né? Sim, aquele dos monges. Isso. Dizem algo tipo: vejam bhikkhus, falando para os monges. Uhum. Do nascimento como condição surge o envelhecimento e a morte. Uma coisa leva a outra numa sequência que parece, assim, inevitável. É um exemplo clássico, né? Faz parte dos 12 elos, mas o princípio em si é bem mais amplo que só isso. Entendi. E o trabalho do Buda, depois que ele, digamos, sacou essa dinâmica toda, Foi explicar, né? justamente foi explicá-la, ensiná-la, proclamá-la, analisá-la. Ele não a inventou, mas, tipo, desvendou e passou adiante. Como quem descobre uma lei da natureza e a descreve. Perfeito. Descrevendo como a realidade disso, a infalibilidade, o que não é de outra forma. É tratada como uma verdade objetiva mesmo, sobre como a nossa experiência acontece. E entender isso é chave para quê? Para entender o caminho para se libertar do sofrimento, segundo essa visão. Ok, essa lógica de causa e efeito, bem, faz sentido. Mas o que me deixa pensando é, por que essa ideia, a da origem independente, tem esse peso todo? Hum. O que tem de tão especial nela para ser, assim, a chave para tudo, como parece que os textos sugerem? É mais do que só notar que as coisas estão ligadas, né? Ah, sem dúvida, é muito mais. O peso é gigantesco. E tem aquela citação que é, assim, fortíssima, né? Qual? Quem vê a origem independente, vê o Dhamma. Quem vê o Dhamma, vê a origem independente. Uau, forte mesmo. E Dhamma aqui é... É a verdade, a doutrina, a natureza fundamental das coisas para o budismo. Entendi. O que é realmente, assim, impactante nisso é essa equivalência total. Não é que entender a origem independente seja uma parte do caminho, percebe? É o caminho todo, então. Os textos dizem que entender essa rede de condições é entender a essência do Dhamma. Ponto. Mas por quê? Qual a ligação direta? Porque é justamente ao desmontar, ao compreender essa cadeia de causas e efeitos que se entende a origem do sofrimento, o dukkha. Ah, claro. A causa do problema. E, o que é crucial, também se entende como ele pode cessar. E tem mais. O quê? Essa visão mexe diretamente com a nossa noção de um eu fixo, sabe? Um self permanente separado. Como assim? Mostra que isso que a gente chama de eu é, na verdade, um fluxo, um conjunto de processos que dependem uns dos outros, sempre mudando. Não tem um núcleo sólido ali. Isso é bastante radical, muda tudo. É uma visão que pode ser profundamente transformadora, sim. Então, para a gente resumir um pouco, essa ideia da origem independente não é só um conceito para ficar na cabeça, né? De forma alguma. É apresentada como o jeito que a realidade funciona, o mecanismo básico da nossa experiência. Entender isso não é só saber mais uma coisa, Não mesmo. é perceber a raiz do sofrimento e talvez a natureza meio ilusória desse eu que a gente acha que é tão sólido e separado. É a base para uma virada de chave na perspectiva. Exatamente. É isso. E acho que isso deixa a gente com uma questão interessante para pensar, né? Algo para levar dessa conversa. Qual seria? Olha só. Se tudo, absolutamente tudo que a gente vive e percebe,
Alegria, dor, pensamento, tudo só surge porque existe essa teia complexa de condições do passado e do presente. Uhum. Como é que essa realização, se a gente realmente a absorve, pode mudar na prática o jeito como a gente encara a nossa responsabilidade, nossa agência no mundo e a nossa conexão profunda com todo o resto, Boa pergunta. Como isso muda o nosso lugar no mundo, né? né? Fica a reflexão.